Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Sabe, desde que estive na casa da minha tia, passando férias, eu e a minha prima não falamos de outra coisa que não fosse o retiro de carnaval, do qual a gente ia participar. Eu, para falar a verdade, nunca tinha participado de nenhum retiro, muito menos de carnaval. Estava acostumada a passar o carnaval na praia, mas nunca num retiro espiritual de igreja ainda por cima. Foi a Marlene que me convenceu a fazer a inscrição. É muito bacana, Larissa. Eu vou todo ano, tenho certeza que você vai adorar. Ela fez uma propaganda daquele retiro, sabe que não teve como dizer não. Segundo ela, eu ia conhecer um monte de gente legal, fazer muitas amizades e me divertir muito. Sabe, eu fiquei empolgada e acabei me inscrevendo, mesmo sem saber se meus pais me permitiriam participar. Se bem que quando eu falei que era um retiro de igreja, que a minha prima também ia, as amigas dela também, meus pais concordaram no mesmo instante. Na época, eu só tinha 17 para 18 anos, mas eles ainda me prendiam muito. Na praia, por exemplo, só me deixavam ir se a minha irmã também fosse. Do contrário, não tinha conversa. Desde que voltei a Curitiba, eu e a Marlene ficamos trocando mensagens. E repito, não tinha outro assunto. Era só sobre aquele bendito retiro. Confesso que eu já estava ansiosa, porque a propaganda que ela tinha feito foi tão grande. Claro que eu sabia que não seria só diversão. A maior parte do tempo, iríamos ficar ali assistindo palestras, recebendo ensinamentos religiosos. E mesmo sendo uma menina assim que não era acostumada a frequentar a igreja, eu estava bem animada, até porque o retiro seria numa chácara. Enfim, na época do carnaval, viajei com aquela expectativa tremenda. O retiro começaria no sábado e pegamos um ônibus na frente da igreja. Tinha bastante gente, no mínimo umas 100 pessoas, tanto que tinha 2 ônibus encostados. A maioria de gente bem jovem, assim, na faixa dos 15 até os 20 e poucos. E quando eu e a Marlene estávamos entrando no ônibus, aconteceu uma coisa que mexeu muito comigo. Bem ali, nas primeiras fileiras, meu olhar cruzou com o olhar daquele rapaz. Lembro que ele estava sentado assim num banco, bem ali na frente. E a gente olhou com tanta intensidade que eu senti até uma tremedeira, sem contar aquele friozinho gostoso no estômago. Era um moço tão bonito. Alguns passos adiante, dei assim disfarçadamente uma viradinha para trás e, como se tivesse sido combinado, bem naquele instante, ele deu uma levantadinha do banco e estava olhando na minha direção. E mais uma vez os nossos olhares se cruzaram. Dessa vez, fazendo as minhas pernas tremerem. Aliás, trocamos até um sorriso. Ah, meu Deus, pelo jeito aquele retiro seria mais interessante do que eu estava imaginando. O fato é que assim que nos ajeitamos ali num banco, na parte de trás do ônibus, eu comentei com a Marlene sobre aquele moço, mas ela não o tinha visto ou não tinha prestado atenção, de maneira que nem fazia ideia de quem era. Chegamos à chácara. Era um lugar tão bonito, tão gostoso, como a natureza faz bem pra gente, né? Assim que descemos do ônibus, eu aproveitei e apontei o rapaz pra Marlene para saber se ela sabia de quem se tratava. E ela falou que sim. Ah, é o Robson. Você quer que eu te apresente? Falei que queria, mas que não naquele momento. Falei que eu preferia deixar para depois. Havia 2 alojamentos. Num deles, ficaríamos nós as meninas. E no outro, naturalmente, os rapazes.
Os alojamentos eram separados por um salão, onde provavelmente seria o local onde faríamos as refeições. Também havia um outro espaço, onde seriam ministradas as palestras, os ensinamentos da igreja. Olha, eu estava super empolgado, principalmente por causa daquele rapaz. Aliás, não foi nem preciso minha prima nos apresentar, porque depois ele mesmo se aproximou e puxou conversa. Que sabia onde eu morava, já que a gente não se conhecia. Ele nunca tinha me visto na vida e vice-versa. E quando falei que era de Curitiba, que era prima da Marlene, ele ficou surpreso. Sério? Puxa, legal. Aliás, você ainda não me disse o seu nome. Ah, desculpa, é Larissa. E você se chama Robson, né? Minha prima me contou. Eu falei aquilo, mas depois até me arrependi um pouco. Porque, sei lá, né? Ele podia pensar que eu tinha perguntado dele para Marlene. Não que não fosse verdade. Eu tinha perguntado sim, mas não queria que ele ficasse me achando assim, muito oferecida. Se bem que não tinha nada demais, né? Mesmo porque ficou evidente que estava rolando uma atmosfera legal entre a gente. Olha, não vou negar que toda vez que olhava para ele, meu coração começava a bater mais forte. E a verdade é que o tempo todo a gente ficou ali se procurando com o olhar. Vou ser sincera, eu quase nem prestava atenção na palestra. Ficava o tempo todo olhando na direção do Robson. E só eu sei como me sentia quando percebia que ele também estava olhando para mim. Foi no segundo dia de retiro que aconteceu. Na hora do almoço, a gente sentou bem próximos assim na mesa e começamos a conversar. Quer dizer, mais do que conversar, a gente olhava e sorria um para o outro. Eu parecia uma boba. Meu Deus, só de olhar para esse rapaz eu estremecia. Eu nunca tinha me sentido assim durante toda a minha vida. Durante o intervalo, continuamos ali, bem próximos, conversando. Ele querendo saber um monte de coisas a meu respeito. Eu também querendo saber da vida dele, inclusive sobre namorado, relacionamento. Até que pelas tantas saímos caminhando, distraídos, ali por aquele lugar maravilhoso, enquanto conversávamos. E repito, era um lugar abençoado. Sabe, além daquele clima ali de romance que estava rolando entre nós dois, tinha também o lugar que ajudava. Quando a gente se deu conta, tínhamos nos afastado bastante lá das instalações onde estava ocorrendo a palestra. De repente, ele me olhou assim, bem fundo nos olhos, e falou aquilo. Nossa, você é tão linda. Não imaginava que fosse conhecer uma menina assim como você aqui nesse retiro. E de Curitiba ainda por cima. Pois é, eu também não imaginava que ia te conhecer. Ele então se aproximou, mais ainda do que já estava, quase colando seu corpo no meu, e sem desviar seus olhos dos meus, foi aproximando a boca assim, até que inevitavelmente aconteceu o beijo. O primeiro de muitos. Quer saber? Não vou negar. Desde que o tinha conhecido, desde que o tinha visto ali sentado nos primeiros bancos daquele ônibus, que a gente se olhou daquele jeito, eu não pensava em outra coisa a não ser provar do seu beijo, dos seus lábios. E tenho certeza que ele também queria o mesmo. Olha, chegamos a perder a noção do tempo enquanto trocávamos carinhos. Tanto que a certa altura eu me dei conta e falei, nossa, Robson, melhor a gente voltar para o salão. Já devem ter reiniciado a palestra. Aliás,
devem estar preocupados com a gente. Imagina, nem devem ter dado pela nossa falta. Fica tranquila. Está tão gostoso aqui. Vamos ficar mais um pouco. E o que era para ser mais um pouco, acabou se tornando a tarde toda. E o que era para ter ficado nos beijos, acabou indo além. De repente a gente ali perdido em meio a carinhos trocados, ele pegou assim na minha mão e foi me puxando, bem delicadamente, até que nos embrenhamos naquele mato maravilhoso. Tudo foi acontecendo assim, bem natural. Até que foi ali entre as árvores, escutando o canto dos passarinhos, que nos entregamos um ao outro, como nunca tinha me acontecido antes. Não vou mentir, aquela não foi a minha primeira vez. Eu já tinha tido um namorado com quem, enfim, mas não dava nem para comparar. Foi 1000 vezes melhor. Um momento maravilhoso demais. E ele foi tão carinhoso comigo, tão romântico, me fazendo sentir a garota mais especial do mundo. Quando voltamos, a única pessoa que, pelo jeito, tinha sentido a minha falta era naturalmente a minha prima. Ninguém me conhecia, além dela, claro. Ninguém devia saber quem eu era, de modo que minha ausência nem foi notada ou sentida. Na parte da tarde, chegamos ali no alojamento, bem no momento em que estavam servindo o café da tarde. E a gente já chegou assim, se misturando, de maneira que ninguém percebeu que tínhamos acabado de chegar. Eu estava me sentindo nas nuvens. Assim que me aproximei da Marlene, ela já foi perguntando: onde você estava, menina? Estava que nem louca te procurando. Eu estava com o Robson. A gente foi passear um pouco, conhecer a chácara e acabamos nos perdendo. Quando eu disse aquilo, ela me olhou com uma cara. Com toda certeza, não deve ter acreditado, pelo menos não naquela parte que a gente tinha se perdido. Sei lá por quê, mas eu achei melhor não contar para ela o que tinha acontecido. Que a gente tinha feito amor. Sei lá, fiquei com medo de ela contar para alguém, ou então comentar na casa dela depois do retiro. E no fim, acabar parando nos ouvidos do meu pai ou da minha mãe. De qualquer modo, ela reparou que eu estava com um sorriso diferente. Chegou a perguntar se a gente tinha se perdido mesmo, o que tinha rolado. E aí eu confirmei que a gente tinha ficado, só que naturalmente não contei tudo. Então, a gente se beijou. Só falei isso. Passei o resto daquele dia me sentindo assim, meio aérea. As cenas daquela tarde memorável passando assim na minha cabeça, uma após a outra. Olha, talvez pareça até exagero, mas eu nunca tinha me sentido tão feliz. Parecia até que não tinha nem acontecido no mundo real. Parecia um sonho, uma coisa que me deixou assim, repito, meio fora do ar. Não aconteceu mais nada entre nós durante o resto do retiro. Depois ele veio me contar que tinham lhe dado uma bronca por ele ter sumido durante aquele tempo todo em que esteve comigo. Por isso achou melhor não arriscar. Só que não sei, no último dia de retiro, ele deu assim uma sumida depois do café da tarde. Não consegui encontrá-lo ali perto. E olha que eu procurei, viu? Depois a gente conversou e ele falou que não tinha se sentido bem e que tinha ido para o alojamento. Fiquei tão triste quando terminou o retiro. Quando tive de voltar para Curitiba. Principalmente porque viajei sem poder me despedir do Robson.
Estava tudo certo para eu passar o resto da semana lá na casa da tia, mas aí os meus pais foram me buscar de carro. Fiquei tão desapontado porque eu queria passar mais alguns momentos com ele, pelo menos me despedir, quem sabe repetir tudo aquilo que tínhamos feito aquela tarde, naquela chácara. De todo modo, eu sabia que podia contar com a Marlene para nos manter em contato. Aliás, antes de voltar para Curitiba, deixei tudo combinado com ela. Marlene, passa meu número para ele. Pede para ele mandar mensagem, mandar um beijo. Infelizmente, ela só conseguiu falar com ele algumas semanas depois. Só que, segundo ela, tinha-lhe passado o meu número. Estranhamente, ele não entrou em contato comigo, não ligou, não mandou mensagem nenhuma, fiquei esperando feito uma tonta e nada. Os dias passaram, nenhuma mensagem, nenhum contato, nenhuma linha, nem mesmo um simples oi. Fiquei tão amargurada, tão deprimida, até chorar eu chorei, porque pelo jeito, eu não tinha sido tão especial para ele quanto ele tinha sido para mim. Se ele tinha o meu número e não tinha ligado, é porque eu não tinha significado nada. Pelo menos foi o que eu imaginei. Ah, se eu tivesse uma ideia do que ainda iria acontecer. Na Sexta-feira Santa, alguns parentes se reuniram ali em casa, para o almoço. Só que eu comecei a passar mal. Não podia nem sentir o cheiro de nada que já ficava todo enjoado. Juro que pelo menos na hora não passou pela cabeça o que poderia ser. Mas a minha mãe e a tia ficaram desconfiadas e vieram conversar comigo. Para resumir, na segunda-feira, a mãe me levou até o postinho de saúde para saber o que eu tinha afinal. O que significava aquele enjoo assim repentino? E para surpresa e espanto de todo mundo, inclusive meu, o médico pediu um teste de gravidez que depois se revelou positivo. Eu estava grávida. Acho que não preciso nem dizer. Consequência daquela tarde em que me entreguei por Robson, lá no meio daquele mato, naquela chácara, durante o retiro de carnaval. Olha, o pessoal da minha casa enlouqueceu. Enquanto não contei a verdade, a mãe não saiu do meu pé. Quer dizer, o pai também ficou louco da vida. Não tive escolha a não ser contar tudo o que tinha rolado entre mim e o Robson. Minha mãe, principalmente minha mãe, ficou revoltada. Eu não acredito que você fez isso, Larissa. Mas que raio de lugar é esse? Para onde foi no carnaval? Não é no retiro de igreja? Como que isso foi acontecer? Eu vou ligar para tua tia agora mesmo. Foi o caos. E nem podia ser diferente, né? Sim, porque, vamos convir, eu tinha voltado desse retiro esperando um filho. Foi uma única vez. Mas foi o que bastou. Acabamos voltando lá para a cidade da minha tia, já no final de semana seguinte, porque os meus pais queriam resolver aquela situação, conversar com o Robson e a família dele. Sabe, por um lado, não vou negar que estava feliz, porque, sei lá, tudo indicava que os meus pais queriam que o Robson assumisse a responsabilidade. E mesmo com aquele medo, eu já comecei a imaginar que a gente pudesse ficar junto. Quem sabe até se casar. Sabe aquele pensamento bobo? Até porque hoje em dia, nenhum homem é obrigado a ficar com a mulher só porque ela engravidou. E de mais a mais, ele não devia ter nem 18 anos. Não tinha condição de assumir mulher alguma, muito menos cuidar de um filho. Mesmo assim, foi inevitável sonhar. Ficar fazendo planos
Para resumir, depois de quase 6 horas de viagem, chegamos à casa da minha tia. Os ânimos estavam exaltados, como não poderia deixar de ser. Imagine. Enquanto nossos pais conversavam, fiquei ali no quarto com a Marlene. Ela também preocupada, nervosa. Eu acho que ela até já sabia de alguma coisa, só que não quis me contar. O fato é que fomos à casa do Robson naquele mesmo dia, porque meus pais queriam conversar com ele, e com o pai dele, principalmente. Só que não fomos bem recebidos. Até porque meu pai já chegou alterando o tom de voz. De todo modo, nunca imaginei que aquele episódio poderia ter aquele desfecho. Quando os pais do Robson souberam que eu estava grávida, que a gente tinha se envolvido durante o retiro de carnaval, a mãe dele começou a balançar a cabeça e falou uma coisa que na hora eu não entendi. Aliás, acho que ninguém entendeu. Como é que é? Mais uma? Não, eu não acredito que esse responsável fez isso. Ela falou aquilo. Foi até o corredor e começou a berrar. Robson! Robson! Vem aqui na sala já! Mesmo chamando por ele, ela precisou ir buscá-lo lá no quarto. E quando o vi surgindo ali diante de nós, eu quase caí dura. Tamanha foi a emoção que eu senti. Ele, no entanto, mal olhou nos meus olhos, ficou ali mudo, impassível. Antes mesmo da gente poder se cumprimentar, já ouvi a voz da mãe dele, alterada. Ela estava possessa. Essa moça aqui está dizendo que está esperando um filho teu, que vocês se conheceram nesse retiro que você foi fazer lá no carnaval? Me responda, menino. Mas fala a verdade. Ele nem precisou responder. Simplesmente baixou os olhos e ficou em silêncio. O fato é que tinha uma coisa no meio de tudo aquilo que eu não sabia, mas que me deixou de cabelo em pé assim que a mãe dele começou a falar. Segundo ela, eu não era a única garota que tinha aparecido ali na casa deles para dizer que estava esperando um filho do Robson. Havia uma outra moça, ali mesmo, da cidade, que já tinha ido ali conversar com eles para cobrar que o Robson assumisse a responsabilidade. E detalhe, isso foi o que mais acabou comigo. Essa outra moça também tinha engravidado dele no mesmo bendito retiro de carnaval, onde eu tinha engravidado. Ou seja, não foi apenas comigo que ele se envolveu. Durante aqueles 4 dias, ele teve tempo e lábia para levar 2 na conversa. Mais do que se envolver, acabou engravidando as 2. E outro detalhe, já tinha até assumido compromisso com essa outra. Olha, eu fiquei devastada. Minha vontade era só de morrer. Nunca me imaginei numa situação assim. Para resumir, voltamos a Curitiba. Não cheguei nem a conversar com ele, até porque meu pai não deixou. Mas ficou decidido que ele assumiria a criança e pagaria a pensão. Quer dizer, na verdade, quem iria assumir a bronca eram seus pais. Pelo menos até ele ter idade e condições para assumir a responsabilidade de tudo, né? Olha, nunca mais eu tive 1 minuto de paz. Nunca mais consegui ser uma menina normal, até porque minha vida mudou completamente por conta dessa gravidez. A única coisa boa dessa história é a minha filha. Mas o Robson nunca foi uma pessoa presente.
na vida dela. Até porque ele acabou sumindo aquela outra menina e o filho que ela estava esperando dele. E como morávamos aqui, longe um do outro, a gente foi se distanciando cada vez mais. De modo que o contato dele comigo e com a nossa filha é o mínimo que se possa imaginar. Que pena, viu? Porque ele despertou um sentimento tão bonito em mim. Cheguei a sonhar com uma vida ao seu lado, principalmente depois que soube que tinha engravidado. Mas, infelizmente, aconteceu tudo ao contrário do que eu sonhei. Através da minha prima, eu recebo notícias dele. E, segundo ela, parece que ele está bem feliz ao lado daquela outra, viu? E do filho que tiveram. Para mim e para nossa filha, não sobrou nada. Nem um pouquinho dessa felicidade. Nem mesmo as sobras da sua atenção. Nem mesmo as migalhas do seu amor.